Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Gustavo, professor de robótica com Arduino. Aqui você aprende técnicas de ensino, técnicas pedagógicas para você ensinar programação, ensinar robótica para os seus alunos. E nós estamos na preparação do lançamento da nossa pós-graduação em robótica educacional que eu vou lançar em 2027. Então, se você deseja ter essa qualificação, se você já é professor ou deseja ser professor e precisa de uma pós-graduação, você tem essa possibilidade de vir aqui aprender conosco. E para isso nós estamos trazendo esses conteúdos aqui no YouTube para preparar você. E hoje eu vou falar sobre a importância do professor 4.0 ter um AVA. Gustavo, o que é AVA? AVA é Ambiente Virtual de Aprendizagem. Por que o AVA, um ambiente virtual de aprendizagem, ou ambiente virtual de ensino, é importante hoje, no século XXI, em 2026 e 2027? Por que é importante? O aluno mudou, o mundo mudou, a forma de consumir conteúdo mudou, a forma de ensinar conteúdo mudou. Então o professor ele precisa se atualizar. E essa atualização envolve o aprendizado das novas ferramentas, essa atualização envolve o aprendizado das novas técnicas de ensino, das novas técnicas de aprendizado. Então o professor ele precisa saber como transmitir o conhecimento, o conteúdo para o aluno, porque o aluno mudou. E ensinar envolve muita questão da psicologia, de como o nosso cérebro funciona, de como a nossa mente raciocina. E eu preciso entender como funciona, eu como professor preciso entender isso, porque a forma como eu vou transmitir para os meus alunos vai fazer total diferença no aprendizado ou não dele. Então, fazendo um breve resumo aqui, porque eu preciso, como professor, aprender a desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem. Porque o mundo mudou, a forma de consumir conteúdo mudou, a forma de aprender mudou, o aluno mudou. E como é que esse aluno aprende agora? Porque a minha missão como professor é ensinar esse aluno. Como é que eu, professor, vou ensinar esse aluno, esse ser que se modificou, aluno 200 anos antes e hoje mudou. Se olhar 20 anos antes, mudou. Então, como é que essa cabeça funciona? Então, esse aluno de hoje é o aluno que quer praticidade, é o aluno que quer individualidade, personalização, é o aluno que quer acompanhamento, é o aluno que quer feedback. Por quê? Porque tudo ele já tem na palma da mão dele. Ele já tem o Google aqui na palma da mão, ele já tem o ChatGPT, Gemini, inteligência artificial, todo o conteúdo está na palma da mão dele. O que ele precisa é de um professor que já estudou o conteúdo que está na palma da mão dele, ele precisa de um professor que já aplicou o conteúdo que está na palma da mão dele, e ele precisa de um professor que tem experiência de aplicação, de vivência, para dar o feedback para ele. Por quê? Porque quando ele aplicar aquele conhecimento na vida dele, ele vai ter ele vai errar, ele vai ter as peculiaridades, especificidade, tanto na aplicação do conhecimento dele, quanto nos erros, né? Então tem erro que somente aluno tem, porque vai depender da bagagem que ele tem, da base que ele tem, do que ele aprendeu, do histórico que ele tem, da forma como o cérebro dele processa a informação. Então tudo isso é individual. Então o professor de hoje precisa entender que na sala de aula ele precisa ser um personal trainer, um treinador, um mentor. Ele precisa estar do lado do aluno ali, dando uma atenção personalizada. Gustavo, o que é que isso tem a ver com AVA? Porque enquanto na sala de aula, presencialmente ou virtualmente, mais à distância, fazendo um a um, você tem que ser individual, específico, personalizado para aquele aluno, no AVA você vai falar o geral. Então aquilo que antes se falava no geral dentro da sala de aula é falado dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Não precisa mais você na sala de aula estar falando e repetindo a mesma coisa, isso cansa o aluno. Então você precisa utilizar ambientes virtuais de aprendizagem. Tem várias ferramentas na internet que você pode fazer o seu próprio ambiente virtual de aprendizagem. Eu, como professor,
Como é que eu fazia? Teve uma vez que eu dei uma aula bem massa e depois que terminou a aula eu fiquei pensando, meu Deus, quem não veio para essa aula não vai ter esse conteúdo. Eu gostei tanto dessa aula, se eu quiser assistir de novo, não vou ter esse conteúdo. E detalhe, eu vou ter que dar de novo essa aula. E eu fiquei pensando, eu vou gravar minhas aulas no YouTube. E eu comecei a gravar minhas aulas no YouTube. Então, o que é que eu fazia na sala de aula? Eu focava em exercício. E eu dizia assim, pessoal, a aula teórica está aqui no link do vídeo e tal. Vamos fazer exercício? E minha aula era de exercício. Pessoal, vamos fazer exercício, vamos lá. Vamos colocar em prática aquilo que está na teoria. Então, eu dava um embasamento teórico, mas eu conseguia ser mais rápido. O aluno estudava ao longo da semana minhas videoaulas. E quando chegava na aula, eu tirava as dúvidas dele. Ele chegava já com um monte de dúvida. Professor, eu assisti a sua aula e eu tenho essa dúvida, essa. Me ajuda. Então, o meu objetivo era de ajudar o aluno a destravar. Então, o professor, ele é um destravador. Ele vai desentupir o fluxo de aprendizado na cabeça do aluno. Essa é a função do professor hoje. Por quê? Conteúdo disponível tem. Tem livro, tem vídeo, tem podcast, tem internet, tem inteligência artificial, mas as pessoas vão continuar travadas. Então o objetivo do professor é destravar. Beleza? Mas para você atuar como um destravador, como um mentor, como um treinador, como um tirador de dúvidas, como um orientador, que é isso que o aluno quer, para você personalizar, você precisa ter o geral. Você não pode deixar de ensinar o geral. Você não pode deixar de ensinar o conteúdo teórico. Mas esse conteúdo teórico, você tem que priorizar jogar no AVA. Por quê? Porque cada um vai assistir a hora que tem disponível, o tempo que tem disponível, no horário que quiser, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, na velocidade 1, 1,5, 2. Então cada um vai estudar do seu jeito. E na sala de aula você vai fazer a prova, o teste de fogo com os seus alunos através dos exercícios. Então o AVA, ele me ajuda nisso, porque ele me dá uma liberdade que eu posso personalizar, eu posso ir na baia de cada aluno, na bancada de cada aluno e ajudar como cada aluno precisa aprender. Então espero que você tenha entendido e agora eu vou mostrar os princípios, os benefícios de implementar um ambiente virtual de aprendizagem na sua disciplina. Então vamos lá aprender sobre ambientes e plataformas digitais como apoio à autodidaxia, explorando como os espaços virtuais de aprendizagem transformam a educação à distância e promove o desenvolvimento da autonomia estudantil. Então a autonomia estudantil é muito importante, o aluno ele ter autonomia. O aluno ele poder acelerar ou desacelerar o seu aprendizado. O AVA permite isso. Na sala de aula, todos estão limitados ao espaço físico, todos estão limitados ao tempo e ao conteúdo e ao método. No AVA, não. O AVA, cada um pode usar o método que quiser, o método que está disponível, na velocidade que quiser, na hora que quiser. Então, isso dá autonomia. A revolução dos ambientes digitais de aprendizagem. Os ambientes digitais de aprendizagem representam uma das maiores conquistas da educação mediada por tecnologia. Eles oferecem estruturas flexíveis, recursos variados e a possibilidade de acesso contínuo ao conhecimento, consolidando-se como pilares fundamentais para o desenvolvimento da autodidaxia em cursos à distância. Esses ambientes vão muito além de simples repositório de conteúdo. São espaços cuidadosamente organizados pedagogicamente para promover a interação significativa entre aprendizes, conteúdos e tutores, possibilitando trajetórias personalizadas e acompanhamento sistemático do processo de aprendizagem. Então, o ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, ele não é uma biblioteca, simplesmente uma biblioteca virtual. Ele é um ambiente que é pensado para você aprender. A sequência é importante. Então, no ambiente virtual de aprendizagem, você pode interagir de uma forma diferente com o conteúdo, interagir de uma forma diferente com os outros alunos, interagir de uma forma diferente com o professor.
Então, e isso tudo de forma personalizada, né? Isso, acho que isso é o maior benefício. Você não vai deixar de ter contato com outros alunos, não vai deixar de ter contato com outros professores, não vai deixar de ter contatos, né, social. Mas isso vai ser personalizado, né? Então, isso é a grande vantagem do AVA. A plataforma como mediadora do conhecimento. A plataforma digital, quando bem planejada, atua como verdadeira mediadora entre o estudante e os conhecimentos a serem construídos. Sua arquitetura precisa ser absolutamente coerente com os objetivos educacionais estabelecidos, facilitando a navegação intuitiva, o acesso fluido aos materiais e a realização de atividades avaliativas e colaborativas. Então, aqui André Filatra ele vai dizer, né, a estrutura lógica do ambiente precisa apoiar a autonomia do estudante, proporcionando clareza nas tarefas e flexibilidade nas rotas de aprendizagem, né? Essa característica é especialmente valiosa para estudantes da pós-graduação que já possuem repertório prévio significativo e buscam um aprofundamento específico em suas áreas de interesse. Então, o AVA ele é muito bom para todas as faixas etárias, mas para quem deseja se aprofundar, ele é ideal. Por quê? Porque ele tem uma flexibilidade nas rotas de aprendizagem. Tem rotas de aprendizagem mais básica, tem rotas de aprendizagem mais acelerada. Então, você pode ter objetivos educacionais como aluno diferentes. Então, tudo isso o AVA vai permitir através da autonomia e através da flexibilidade, né, ali do conhecimento. O conhecimento ele é absorvido de forma diferente porque o nosso cérebro é diferente. Então o AVA ele vai permitir que você ajuste os conteúdos à sua forma de aprender, né, à sua forma de aprendizado. O estudante como protagonista de sua formação, autonomia e flexibilidade. O uso estratégico de AVAs permite ao estudante autodidata organizar seus percursos de estudo conforme sua rotina pessoal e profissional. Então cada um tem uma rotina, cada um trabalha, estuda, tem família, tem filho, tem os seus afazeres. E você vai ajustar o percurso de aprendizagem de acordo com a sua forma, a sua rotina, a sua vida. Os estudantes podem aproveitar momentos de maior concentração e conectividade para se dedicar aos estudos, respeitando seus ritmos biológicos e compromissos externos, né? Isso reforça o papel do estudante como sujeito ativo e responsável pela gestão estratégica de sua própria formação. Essa flexibilidade temporal e espacial constitui um dos maiores atrativos da educação à distância para profissionais em exercício. Então, para mim, por exemplo, eu sempre gostei de fazer cursos online, eu sempre gostei de estar dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem. Por quê? Porque minha vida sempre foi muito puxada, né? Eu fiz faculdade trabalhando, fiz vários cursos online trabalhando. E se não fosse o ambiente virtual de aprendizagem, talvez eu nunca faria. Porque eu tive acesso ao conhecimento sem necessidade de estar fisicamente num lugar, num horário, e eu posso ajustar a forma de aprendizado como eu quero, o meu ritmo de acelerar, de desacelerar, não é? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito autodidata, né? Muito metódica. Eu gosto de planejar minhas próprias rotinas de estudos. E o AVA me permite isso, né? Então, isso é muito importante. Familiarização com o ambiente digital, né? Tutoriais claros, instruções passo a passo que orientam o estudante desde o primeiro acesso. Então, quando você faz um AVA, você tem tutoriais claros, você tem espaços de experimentação, que são áreas seguras para a prática e descoberta das funcionalidades. Suporte acessível, que são canais de ajuda disponíveis para resolver dúvidas técnicas rapidamente. A familiarização com o ambiente digital deve ser incentivada desde o início do curso. A insegurança técnica pode ser um obstáculo significativo para o desenvolvimento da autonomia, impedindo que o estudante explore plenamente os recursos disponíveis. Então, antes de você estudar no ambiente virtual de aprendizagem, você tem que saber navegar no ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, é preciso você saber mexer na ferramenta. Então, isso é importante. Personalização, chave para o engajamento. Então, o principal benefício do AVA é a personalização.
é o aluno que personaliza o seu ritmo, né? Então a personalização do ambiente é um recurso fundamental para potencializar a autodidaxia. Quando o estudante pode adaptar o espaço virtual às suas necessidades, o envolvimento com o processo de aprendizagem se intensifica naturalmente. Então ele pode marcar favoritos, fazer anotações pessoais, fazer cronogramas individuais, como eu faço, trilhas personalizadas, né? Acesso a percursos de conteúdo alinhados aos interesses. Então, por exemplo, eu tenho uma linha, eu faço várias trilhas. Tem a trilha dos vídeos, tem a trilha dos livros, tem a trilha dos podcasts, tem a trilha dos slides, tem a trilha de aprender por meio do ensino, que é isso que eu estou fazendo. Então isso ajuda bastante, não é? Além dos ambientes institucionais, né? Institucionais. Além dos recursos institucionais, existem plataformas abertas que oferecem funcionalidades semelhantes e ampliam significativamente o alcance do conteúdo educacional. Essas ferramentas permitem experiências educativas ricas, mesmo fora do ambiente formal da instituição. Então você pode ter o Google Sala de Aula, que ajuda na integração com ferramentas Google e facilidade de uso para distribuição de materiais. Eu usei muito. O Edmodo, rede social educativa com recursos de comunicação e compartilhamento. O Moodle Cloud, que é a versão gratuita do LMS, mais usado mundialmente no ensino superior. E o Khan Academy, plataforma com vasto acervo de videoaulas e exercícios interativos. O crescimento exponencial dos AVAs, né, teve um aumento de 500% no uso, no crescimento entre 2020 e 2023, também mediante, assim, como resultado do isolamento, né, da pandemia que aconteceu. O uso de ambientes virtuais já aumentou mais de 500% entre 2020 e 2023. No Brasil, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED, esses números refletem a consolidação definitiva das plataformas digitais como mediadoras essenciais da aprendizagem digital no ensino superior brasileiro. Tendência que deve se manter nos próximos anos. Então, não tem como voltar mais atrás. Não tem como voltar mais atrás, né? Não tem. Ambientes digitais não são neutros. É fundamental destacar que os ambientes digitais de aprendizagem não devem ser neutros em sua concepção. Segundo Maria Luísa Belloni, eles devem traduzir uma concepção pedagógica clara e absolutamente intencional, pautada na interação significativa, na construção coletiva de sentido e na valorização do contexto sociocultural do estudante. A ausência dessa intencionalidade pedagógica transforma o ambiente em mero repositório de arquivos digitais, desperdiçando seu potencial transformador na educação. Então, como eu falei, o AVA não é uma biblioteca. Tem a biblioteca física, agora tem na internet. Não é isso. Ele tem um potencial de se moldar ao aluno, né? Então, isso é o mais importante. Quando você entra na biblioteca, as prateleiras não saem do lugar, não é? Os livros estão lá no mesmo local, as prateleiras estão lá no mesmo local. A biblioteca não se transforma. Já o ambiente virtual ele pode se transformar dependendo de como você configura ele, de como você escolhe como vai consumir o conteúdo, né? Por isso, a curadoria criteriosa dos conteúdos, o design instrucional, bem fundamentado, os mecanismos efetivos de interação precisam estar profundamente integrados ao projeto pedagógico institucional, promovendo percurso formativo verdadeiramente significativo. Elementos de qualidade em um AVA. Então, você tem os fóruns, né? Espaços estruturados para debates, construção coletiva. Você tem a mediação ativa, que é a presença pedagógica constante nas atividades propostas, né? Esses elementos contribuem não apenas para o progresso cognitivo dos estudantes, mas também para o engajamento emocional, dimensão frequentemente negligenciada, mas essencial para a persistência e o sucesso na educação à distância. A gente falou disso anteriormente, que você precisa da dimensão emocional, da dimensão técnica, da dimensão pedagógica, para você estudar no ambiente virtual de aprendizagem. E o professor ele vai ajudar bastante aqui, nessa questão aqui, na dimensão emocional.
porque carregar aqui o meu notebook. Porque senão o aluno desiste, né? Então o professor precisa estar ali conduzindo. Feedback contínuo, retroalimentação automatizada ou humana de qualidade. Então é o seguinte, você precisa, como professor, estar ajudando o seu aluno no ambiente virtual de aprendizagem. O aluno, ele tem problemas, né? Então isso aqui é muito importante eu olhar mais de perto para você. Você precisa estar mais perto do seu aluno no ambiente virtual de aprendizagem. O aluno, ele tem a rotina dele. O aluno, ele tem a vida dele, o trabalho, a família, os problemas dele, as dívidas. Então tudo isso está acontecendo enquanto ele está estudando. E o professor, ele tem que mediar, porque é muito fácil o aluno desistir. O aluno, ele pode ter até a parte técnica, ele pode ter até o interesse de querer aprender virtualmente, mas talvez ele não tenha as habilidades emocionais. E o professor vai ajudar, porque o professor já passou por isso, né? É esperado que o professor já tenha passado por isso. E as dimensões emocionais vai fazer com que o aluno não desista, porque tem um professor ali. O aluno, ele precisa de feedback, precisa de supervisão, precisa de alguém para estar cobrando a ele o avanço que ele teve, consultando, dando uma olhada lá para ver se ele está fazendo atividade. Tudo isso gera no aluno um senso de responsabilidade. Tudo isso gera no aluno o seguinte pensamento: o meu professor está me olhando, o meu professor está me cobrando, o meu professor está me seguindo, então eu vou fazer porque o professor vai estar ali no meu pé. Então isso, aí você pode pensar, mas não é obrigação do professor, tá? Senão o aluno é preguiçoso, ponto final. Não funciona assim. Quantas coisas você deixou de fazer porque não tem ninguém olhando você? Quantos objetivos na tua vida você deixou de fazer porque não tem ninguém supervisionando você? E você desistiu. E se tivesse alguém ajudando você? E se tivesse alguém no teu pé? Você não faria? Não seria mais fácil? Não é? Não seria mais difícil você desistir? Não é? Se tivesse alguém ali atrás, ó, faz, incentivando você, seria mais fácil. Em grupo, em dupla, em grupo, nós fazemos as coisas mais fáceis, né? Por quê? Porque o ser humano, instintivamente, primitivamente, ele tem um senso social muito forte de dar satisfação. E quando você tem um professor, tem alunos meus aqui que eu acompanho virtualmente, e se eu não tiver no pé, ele, professor, eu vou fazer. Aí tem vezes que não me responde, professor, me desculpa, professor, mas essa semana eu vou fazer. Então isso acaba, assim, já desmoralizando, o aluno já vai se sentindo envergonhado. E vai crescendo um outro senso dentro dele, de honra. Ele diz, eu não posso deixar minha honra. E aí ele vai fazer pela honra dele, porque ele deu a palavra para não ficar vergonhoso para ele. E daqui a pouco ele vai fazer somente por conta do professor, para honrar o professor. Para valorizar o esforço que o professor está tendo. Poxa, o professor está se dedicando tanto, né? Eu vou fazer por conta do professor. Então, você precisa acompanhar o seu aluno no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Não é fazer, esquecer e pronto, não, você tem que acompanhar. Os 4 pilares de um AVA. Na navegação intuitiva, facilita o acesso autônomo a conteúdos, atividades de avaliação sem obstáculos técnicos. Então, um ambiente virtual tem que ser intuitivo, não pode ser algo difícil de entender. Trilhas flexíveis permitem ao estudante personalizar completamente o percurso de aprendizagem, né? A gente já falou bastante sobre isso, cada um tem sua vida, seu horário, sua forma de estudar, então as trilhas têm que ser flexíveis. Feedback contínuo oferece devolutivas formativas que promove a autorregulação efetiva. Então o aluno ele vai se regular, porque tem um professor cobrando ali. Ambientes colaborativos incentivam trocas entre pares e fortalecimento da comunidade de aprendizagem. Então isso ajuda bastante. Ter pessoas ali que vai fazer junto com você, você pode fazer uma chamada de vídeo junto com outro aluno, você pode pedir ajuda ao professor, deixar a pergunta lá e ele responder depois, ou mandar um áudio, ou participar desses ambientes colaborativos. Então, isso é muito importante. Os pilares de um AVA, né? Facilitando a autonomia. Por que é importante? A navegação intuitiva remove barreiras técnicas,
que podem frustrar e comprometer sua autonomia. Quando o ambiente é claro e previsível, o estudante pode focar sua energia cognitiva no conteúdo, não na tecnologia, né? Então, quando você para e pensa somente no conteúdo, aí você já traz já dá aquela preguiça mental. Mas quando a navegação é intuitiva, é legal, quando a experiência do usuário é boa, a experiência do aluno é legal, quando o ambiente é gamificado, né? Parece um videogame, então isso se torna mais leve, não é? Então, menus consistentes e bem organizados, nomenclatura clara e autoexplicativa, ferramentas de busca eficientes, mapa do curso sempre visível e indicadores de progresso claro. Então, hoje eu estou em 1%, amanhã eu quero estar no 2%, amanhã, na próxima semana eu quero estar em 10%, depois eu quero estar em 25%. Então, o negócio está andando. Do que eu estudar sem saber como eu estou, sem saber quando eu vou terminar, não é? Então, se eu chegar em 50%, opa, já estou na metade. Aí você já pensa 2 vezes em desistir, você já nem pensa em desistir mais, 50%, 60%, e aí você vai avançando quando vê você, né, terminou. Trilhas flexíveis, né? As trilhas flexíveis reconhecem que cada estudante possui um ritmo, interesse e conhecimento prévio distintos, né? Permitir a personalização do conteúdo é reconhecer e valorizar essas diferenças. Pode ter conteúdos opcionais, materiais complementares para aprofundamento, ordem flexível, liberdade para escolher a sequência de estudo e caminhos alternativos, diferentes rotas para alcançar os objetivos, né? Então, aquele negócio de você ter que assistir obrigatoriamente naquela sequência deixa muito fixo, rígido, né? É claro que tem conteúdos que você tem que aprender, mas no ambiente virtual de aprendizagem não faz muito sentido você fixar. Por quê? Porque se o aluno tiver dúvida, ele volta lá e consulta no conteúdo, né? Então, por isso que é bom o ambiente virtual de aprendizagem. Feedback contínuo, promovendo autorregulação. O feedback contínuo é elemento central para o desenvolvimento da autodidaxia. O feedback contínuo é elemento central para o desenvolvimento da autodidaxia. Devolutivas frequentes e qualificadas ajudam o estudante a monitorar o seu próprio progresso, identificar lacunas e ajustar a estratégia de aprendizagem. O feedback pode ser automatizado, quando sistemas inteligentes respondem imediatamente a exercício, ou humano, quando tutores e professores oferecem comentários personalizados sobre produções mais complexas. Então você pode dar feedback em quizzes, em comentários em fóruns, rúbricas detalhadas, vídeos, comentários, autoavaliações guiadas, e você pode fazer uma sessão com o seu aluno e dar o feedback para ele. Mas o aluno precisa de feedback. Né? E para o aluno ter esse feedback, você tem que ter esse DNA de acompanhar o aluno, de dar sempre feedback para ele. Seja pela plataforma ou seja você mesmo. Ambientes colaborativos, né? São espaços que fortalecem a comunidade, que os estudantes podem interagir entre si, compartilhar conhecimento, construir aprendizagem coletivamente. Essa dimensão social é fundamental para combater o isolamento característico da educação à distância. Você precisa ter fóruns, que são espaços assíncronos para debates aprofundados de temas. Você precisa ter salas virtuais síncronas, encontros em tempo real para a interação direta. E você precisa ter ferramentas colaborativas, que são documentos compartilhados e projetos em grupo. Então, você precisa, esses ambientes colaborativos fortalecem, dá energia, né, para que todos continuem fazendo ali o que tem que ser feito. Maturidade do estudante e qualidade do ambiente, né? A apropriação consciente dos espaços virtuais de aprendizagem depende tanto da maturidade e prontidão do estudante, quanto da qualidade técnica e pedagógica do ambiente virtual oferecido pela instituição. Quando essas duas dimensões, a dimensão técnica e pedagógica, elas se encontram, cria-se uma ambiência, né, verdadeiramente propícia à aprendizagem autônoma, crítica e permanente. Então, a maturidade para a aprendizagem digital, ela passa pela alfabetização digital, que é o domínio básico de ferramentas de navegação online. Então tem que saber informática, né? Tem que saber mexer no vídeo, tem que saber fazer download, enfim, informática básica. Gestão do tempo, habilidade
de organizar rotinas e cumprir prazos. Autodisciplina, porque por mais que tenha um professor olhando, mas você tem que ter autodisciplina. Senão você não vai avançar. O professor vai dar um feedback do que você fez. Se você não faz, não tem como ter um feedback se você não está fazendo. Capacidade de manter foco e motivação intrínseca, autodisciplina, e o pensamento crítico é a avaliação reflexiva de fontes e informações. Essas competências não são inatas, mas podem ser desenvolvidas ao longo da jornada educacional com apoio adequado. Então, assim, olhando isso aqui, deixa eu falar aqui mais outra coisa. O professor, ele vai ajudar o seu aluno a utilizar o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. E as habilidades que o aluno não tem, o professor tem que ajudar a superar. A gestão do tempo, a autodisciplina, o pensamento crítico, a alfabetização digital. O aluno sabe de informática, como é que ele vai mexer no AVA? Como é que ele vai navegar no ambiente virtual de aprendizagem? O aluno sabe fazer a gestão do seu tempo? Porque tem gente que passa o dia todo no celular e não sabe fazer a gestão do tempo. Ele não sabe criar rotinas. Ele não sabe cumprir as rotinas. Ele não sabe cumprir os prazos. Ele não sabe dar metas. Como é que ele vai terminar o curso se ele não sabe fazer isso? Ele não tem autodisciplina, que é a capacidade de manter a motivação intrínseca, se automotivar. O professor ele tem que ensinar o aluno a ter autonomia. O aluno não pode viver à base de receber um fogo, uma chama do professor. Vai, faz o curso, vai, acessa a plataforma, vai. Não, o professor tem que ensinar o aluno a se automotivar, a ter autodisciplina. E o professor também tem que ensinar o aluno a ter um pensamento crítico, a fazer o aluno pensar, a fazer o aluno ter um pensamento crítico. Então, o professor ele precisa ensinar o aluno a ter autonomia. Superando desafios na educação digital. Desafios comuns: procrastinação e gestão do tempo, sensação de isolamento, dificuldades técnicas, sobrecarga de informação, falta de motivação externa. Então, isso é o que faz as pessoas desistirem. As pessoas deixam para depois, não tem gestão do tempo, se veem sozinhas e desistem, não sabem lidar com a plataforma e aí desistem também, tem dificuldade técnica. Olha, muita informação e diz, eu não vou fazer mais nada, deixa para lá. E não tem ninguém motivando, falta de motivação externa. Então, esses são desafios. O professor tem que ajudar. E quais são as estratégias de superação? Estabelecer rotinas fixas de estudos, participar ativamente de fóruns, buscar suporte técnico prontamente, utilizar técnicas de curadoria de conteúdo e definir metas e celebrar conquistas. Então, você precisa ter essas estratégias de superação. Se você quiser que o seu aluno tenha sucesso no ambiente virtual de aprendizagem. Temos os pilares da educação digital contemporânea, né? Que é quando a maturidade estudantil e qualidade ambiental convergem. Emergem os pilares indispensáveis na educação digital contemporânea: autonomia, criticidade e compromisso com a aprendizagem permanente. Aprendizagem autônoma: estudantes que tomam as rédeas de sua formação e fazem escolhas conscientes. Isso é aprendizagem autônoma. Ele não precisa de ninguém implorando para ele estudar. Ele mesmo vai lá e eles fazem escolhas conscientes, né? Pensamento crítico: ele tem capacidade de avaliar, questionar e construir o conhecimento fundamentado. Então ele sabe criticar, ele sabe avaliar, ele sabe questionar. A educação permanente: compromisso com o desenvolvimento contínuo ao longo da vida profissional. Ele sabe que ele vai precisar aprender mais e depois vai precisar aprender mais. No mundo que muda tão rápido, ele vai precisar aprender cada vez mais, tá? Esses princípios não são apenas aspirações pedagógicas, mas necessidades concretas do mundo contemporâneo em constante transformação. Então ele precisa ter esses pilares. Então, resumindo aqui, o futuro da aprendizagem está em nossas mãos. Os ambientes e plataformas digitais não são apenas ferramentas tecnológicas, mas verdadeiros catalisadores de transformação educacional. Elas democratizam o acesso ao conhecimento, respeitam ritmos individuais, promovem a formação de estudantes autônomos e críticos. O desafio que se apresenta é duplo:
desenvolver ambientes cada vez mais sofisticados pedagogicamente e preparar estudantes cada vez mais maduros para habilitá-los a essa nova fase. Quando investimos nessas duas frentes, né, construímos um futuro educacional mais inclusivo, flexível e alinhado às demandas do século XXI. A educação digital bem planejada não substitui o humano, ela potencializa nossa capacidade de aprender, colaborar e transformar realidades. Então é isso. Espero que você tenha gostado, né, desse vídeo. E se você tem interesse de ter essa pós-graduação em robótica educacional com ABP e inteligência artificial, fica ligado que no próximo ano eu vou estar lançando aqui no nosso canal 2027. Vai ter a nossa pós-graduação em robótica educacional em aprendizagem baseada em projeto e inteligência artificial. Valeu!